Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje estudaremos a parte 2 da aula de geometria analítica. Espero que você tenha assistido a aula anterior, porque fica melhor para você compreender o que vai ser passado hoje, tá bom? Preste atenção nos conteúdos, nas fórmulas, anote as fórmulas no seu caderno para que você possa resolver mais questões relacionadas ao conteúdo, tá bom? Mas sem perda de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. O que a geometria analítica estuda? Vamos lá. Tem como principal objetivo descrever objetos geométricos utilizando um sistema de coordenadas, o plano cartesiano. Este consiste em dois eixos reais perpendiculares entre si. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. Como você pode ver aqui, ó, o eixo horizontal, x abscissas, e vertical, y ordenadas. Então, o ponto que se forma, ele vai ter a coordenada dele x e a coordenada y, representando sempre como a primeira sendo x e a segunda por y, tá bom? Então, nós temos aí um ponto P com coordenadas x e y. Vamos passar adiante. Alguns conceitos importantes da geometria analítica. Primeiro deles, distância entre dois pontos. A distância entre os pontos A, XA e YA e o ponto B, XB e YB, é definido pelo segmento de reta AB, que vamos chamar de DAB, ou distância de A até B. Note que a distância entre os pontos A e B é a hipotenusa do triângulo. Logo, para determinar, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Observem aqui, eu tenho que saber essa medida, e essa medida vai ser bastante simples, é só xb menos xa, e essa distância vertical é yb menos ya, ok? No triângulo, são chamados de catetos, e a distância de AB vai ser a hipotenusa, que no caso vai ser nossa distância de A até B. A partir disso, nós podemos fazer a fórmula da distância entre dois pontos. Como você pode ver aí, é a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado e yb menos ya elevado ao quadrado, ok? Vamos continuar com os conceitos importantes. Equação geral da reta. A reta é um dos elementos primitivos da geometria, examinada na geometria analítica. Após ter sido estudada a fundo, foi possível descrever o comportamento de uma reta por meio de uma equação geral. A equação geral da reta é, portanto, uma representação algébrica da reta e pode ser descrita pela seguinte equação: ax mais by mais c igual a zero. Bastante simples, não é? Anote essa equação, essa fórmula, ok? Vale ressaltar que A, B e C são números reais, com A e B diferentes de zero, tá bom? E temos também a equação geral e reduzida da circunferência. Como você pode ver essa circunferência aí no plano cartesiano, plano cartesiano x e y, e a nossa circunferência, ela tem como centro um ponto que se encontra no plano cartesiano, esse ponto C aqui, que é dado pela coordenada A e coordenada B, ok? Vamos lá. A equação geral ela é deduzida a partir da equação reduzida. Vejamos a representação da circunferência de centro AB e raio R no plano cartesiano, que foi esse descrito. Essa circunferência possui centro C e raio R, e sua equação reduzida será, vamos lá, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado e r ao quadrado. Vamos lá. Agora nós vamos resolver algumas questões relacionadas a esse conteúdo, pois o nosso tempo não permite que nós possamos ficar enrolando. Vamos para a primeira questão. Essa questão é a questão 3, livro do segundo ano do Aprova Enem, na página 108. Para produzir determinado composto químico,
As condições de segurança exigidas são pressão de X atm e temperatura de Y graus Celsius, reguladas de modo que 5x mais 4y é menor ou igual a 2.800. Além disso, a temperatura não deve ser inferior a 40 graus Celsius, nem superior a 60 graus Celsius. E a pressão não deve ser inferior a 8 atm, nem superior a 24 atm. Ok? A representação no sistema cartesiano ortogonal dos possíveis valores para x e y que satisfazem as condições de segurança é um polígono cuja área corresponde a alternativa A, 360 unidade de área. Alternativa B, 320 unidade de área. Alternativa C, 310 unidades de área. Alternativa D, 240 unidades de área. E alternativa E, 160 unidades de área. Vamos resolver essa questão. Isolando o y na inequação que nos foi dada, nós temos 5x mais 4y menos 280 menor ou igual que zero. Então, nós temos y menor ou igual que 5x mais 280 dividido por 4. Simplificando, vai ficar y menor ou igual que 1,25x mais 70. Assim, a região pedida deve satisfazer o seguinte sistema de inequações. Vamos lá. Y, ele tem que ser menor ou igual que menos 1,25x mais 70. E x, ele tem que ser maior que 8 e menor ou igual que 24. E y, ele tem que ser maior ou igual que 40 e menor ou igual que 60, tá bom? Vamos lá. E aí, fica dessa maneira como você pode ver. O x, ele está entre 8 e 24 e o y entre 60 e 40, tá bom? Observem bem, onde o eixo x é a pressão atmosférica e o y é o graus Celsius, bom? Vamos resolver. Como o polígono é um triângulo de base 16 e altura 20, de onde é que nós tiramos esse valor? Vamos lá, 24 menos 18 e 60 menos, 24 menos 8, 60 menos 40, ok? Ficando esses valores aí para a base e a altura. E a fórmula é simplesmente base vezes altura dividido por 2. Então, nós temos 16 vezes 20 dividido por 2 vai ser igual a 320 dividido por 2. Então, o A ele vai ser igual a 160, portanto, a alternativa correta é a alternativa E, 160 unidades de área, tá bom? Vamos lá, para a próxima questão. Essa questão é a questão 4, está no livro do segundo ano do APROVA-ENEM, na página 108. Diz assim: a transmissão do sinal da emissora de rádio de uma pequena cidade é feita por uma única antena, associando um sistema cartesiano ortogonal ao mapa da cidade e desprezando a altura da antena, verifica-se que o maior alcance do sinal dessa rádio é dado pelos pontos que pertencem à região limitada pela curva da equação. Observe que já tem a equação aí, x² mais y² menos 6x mais 10y menos 66 igual a zero. Se um estabelecimento se encontra no ponto PK3, então o número de valores inteiros de K para os quais o sinal da antena consegue chegar ao estabelecimento é igual a... Então nós temos aí, nós queremos saber a quantidade de números inteiros K para que esse sinal chegue aos estabelecimentos. Vamos resolver essa questão. Completando os quadrados na equação, nós temos então x² mais y² menos 6x mais 10y menos 66 igual a zero. Nós vamos ter da seguinte maneira. Eu simplesmente separei, tá bom? Vai ficar x² menos 6x mais 9, mas
y² mais 10y mais 25, igual a 66 mais 9 mais 25. Reorganizando, nós vamos ter x menos 3 elevado ao quadrado mais y mais 5 elevado ao quadrado igual a 100. Assim, a curva é uma circunferência de centro 3 e menos 5. De onde nós tiramos isso? Vamos lá, prestando atenção. Como nós temos x menos 3, então o 3 é o valor de A, ok? Que seria desse centro. E o menos 5 é porque nós temos y menos b. No caso, como é positivo aí, então teve menos com menos, tá? Então, nós temos b igual a menos 5. E o raio vai ser 10, porque nós vimos que pela fórmula da equação, nós temos r ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é igual a 100, como você pode ver aí acima, tá bom? Para que o ponto P seja atingido pelo sinal, a distância desse ponto ao centro da circunferência deve ser menor ou igual ao raio. Ou seja, a distância de PC deve ser menor ou igual que o raio. Fazendo isso, nós temos K menos 3 ao quadrado mais 3 mais 5 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz menor ou igual que 10. Resolvendo, nós temos que K vai ser maior ou igual que menos 3 e menor ou igual que 9. Então, os possíveis valores para K serão de menos 3 até 9. São 13 valores possíveis. Alternativa A. Vamos para a nossa última questão. A escala de temperatura de Lisle, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph Nicolas Delisle, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala Delisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Então, vamos lá. O que seria o x horizontal é Celsius e y vertical a nova fórmula de temperatura, de Delisle, ok? Observe esse gráfico aí, tá bom? Vamos lá. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Vamos resolver essa questão. Para sabermos a relação algébrica que há entre as duas escalas, utilizaremos a equação geral da reta. Resolveremos por determinantes. Vamos lá. Nós temos aí os valores para determinantes. Por que nós temos 0, 100 e D na primeira coluna? Porque se você observou aquele gráfico, nós tínhamos que, em Celsius, a reta passava no ponto 100, 0. Então, y era 0, x era 100. Na vertical, nós tínhamos 0 e 150, que passava pelo ponto da Delisle, ok? Então, ficando dessa forma. Para resolver determinantes, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna, ficando dessa forma. Quem lembra como resolve determinantes, você tem que multiplicar em diagonal. No caso, eu vou multiplicar 0 vezes 0 vezes 1, 150 vezes 1 vezes C e 1 vezes 100 vezes D. Ficando, então, 0 mais 150C mais 100D. Agora eu vou multiplicar em outra diagonal. C vezes 0 vezes 1 vai ser 0. D vezes 1 vezes 0, 0. E nós temos aí 150 vezes 100, tá bom? Vai ficar dessa forma aí, tudo isso igualado a 0, como você pode ver no determinante. Reorganizando, nós temos 0 mais 150C mais 100D, menos 0C, menos 0D, menos 15.000, ok? Tudo isso igual a 0. Vamos reorganizar novamente, tirando o que é 0 aí. Bom, vai ficar 150C mais 100D igual a 15.000. Eu posso simplificar isso aí. Vou dividir por 50. Né? 150 dividido para 50,
100 dividido para 50 e 15.000 dividido para 50. Então, nós temos a seguinte relação. 3C mais 2D é igual a 300, tá bom? Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Você percebeu que a aula de hoje foi um pouco mais complicada. Então, se você teve alguma dúvida, reveja essa aula e veja a aula anterior relacionada à geometria analítica, isso nas nossas plataformas. E não se esqueça de estar sempre atualizando seu conteúdo, resolvendo novas questões. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima.